E aí, galerinha do Explica aí, mais um XP Resolve, trazendo para vocês uma questão do Enem 2016, uma questão de bioma, que é um dos temas mais frequentes na prova do Enem, na parte de ecologia, e que, como eu já falei em questões anteriores, ou ele pede para você identificar alguma característica de um bioma que ele dá, ou ele pede para você identificar o bioma dando as características no texto. Nesse caso, você não vai ter que identificar o bioma, ele já dá o bioma, ele vai querer exatamente o contrário, as características que esse bioma tem, que alguns dos seres vivos que vivem nele possuem. Nesse caso, as plantas. Ele destaca que o bioma em questão é a Caatinga, a Mata Branca, né? Que é aquele bioma que é muito seco no solo, porque não chove, e onde as raízes das plantas têm que ser muito profundas para atingir o lençol freático e assim conseguirem água, e onde as folhas são convertidas, na verdade, em espinhos. E o caule, que deveria ser escuro, vira um caule verde para fazer o papel que as folhas fariam, que é o papel de fotossíntese. Então, eu tenho algumas características nessa planta de Caatinga que será cobrado na pergunta da questão. Então, vamos ver a pergunta. Olha a pergunta que diz: uma característica que permite a sobrevivência dessas plantas, lembrem, plantas da Caatinga, na condução da escassez citada, é a presença de. O que é que o texto fala que é escasso? Água. Isso é muito característico na região da Caatinga. Os índices pluviométricos, olha, são muito baixos. Quer dizer que chove pouco, há uma escassez de água nesse ambiente. Então ele quer saber uma característica, né, das plantas dessa Caatinga a essa escassez de água. E aí vem a letra A. A presença de um caule subterrâneo. Caule subterrâneo não protege contra a escassez de água. Caule subterrâneo protege contra o fogo, coisa que acontece muito no bioma de Cerrado e não na Caatinga. Letra B fala de um sistema radicular, que é um sistema de raízes fasciculado. O que é uma raiz fasciculada? É uma raiz assim, ó. Deixa eu representar para vocês. É uma raiz chamada também de cabeleira, que é uma raiz fina, bem fininha, parecendo os cabelos da gente, os fios de cabelo, e pouco profunda. E esse tipo de raiz não é interessante na Caatinga, porque ela é pouco profunda, a raiz fasciculada, ela não atinge o lençol freático. Então não seria a letra B. Letra C fala de folhas modificadas em espinhos. Sim, é uma característica das plantas da Caatinga. A resposta é a letra C, porque os espinhos diminuem a superfície de contato da folha com a atmosfera, com a luz que vem do sol. Isso diminui muito a perda de água pela planta, já que as folhas foram transformadas em espinhos que transpiram muito menos do que uma folha. Isso é uma adaptação a esse ambiente onde há escassez de água. Por isso que a letra C é a melhor resposta. A letra D fala de parênquima melífero, isso é a adaptação de plantas a solos ricos em nutrientes, e não é o caso da Caatinga, que é pobre em nutrientes do solo. E a letra E fala de limbo. Limbo é aquela parte principal da folha, a parte verde, né? O limbo foliar desprovido de estômatos. Na verdade, não há limbo, porque o limbo é transformado em espinho. Então, a questão não é ele ser ou não provido de estômatos, é porque ele nem existe nas plantas da Caatinga. Por isso que a melhor resposta é a letra C de casa. Beleza, galerinha? Mais uma questão que o XP Resolve traz para vocês, que vai ajudar vocês, né, nesse estudo, nessa maratona de estudos para o Enem, e que podem ter certeza, se vocês nos acompanham, o sucesso é garantido. Valeu!